Olá, meus queridos, tudo bem? Esse canal aqui é relativamente novo. Ele tem 3 anos, mas agora eu resolvi reativar, então ele tem um mês só. E para me fazer conhecida, né? Já que eu falo sobre fé, sobre o evangelho, sobre as minhas experiências, né? Sobre o meu ponto de vista, eu resolvi contar um pouquinho da minha trajetória como cristã. No início, eu ainda era uma criança, não entendia, as coisas que aconteciam ao meu redor. Mas eu vou contar desde quando eu era bem pequenininha, como foi o meu contato com o Evangelho e os caminhos que eu percorri até me tornar quem eu sou hoje. Eu, na infância, 1 ano e meio mais ou menos, eu tomei uma friagem e já comecei a ter uma crise de bronquite. Minha mãe diz que, na verdade, ela era fumante, gerou os filhos junto com cigarro, fumou até o final e os filhos todos nasceram com bronquite. Mas a minha primeira crise eu tinha 1 ano e meio. Então, cheguei a ficar internada. E ali na enfermaria, como era uma enfermaria com várias crianças com vários tipos de doença, a minha imunidade ficou baixa e eu acabei atraindo para mim as doenças das outras crianças. Então eu fiquei internada muito tempo, porque sarava uma coisa e eu pegava a outra, sarava uma e pegava a outra. E muito remédio, muito remédio. No final eu já estava com hepatite medicamentosa, eu já estava com uma fraqueza eu emagreci muito, eu fiquei com 6 quilos só. Aí minha mãe contava que a fraqueza era tanta que o intestino chegava a se projetar para fora do corpo, parte dele, E tinha um procedimento lá que era para recolher aquilo de volta para o organismo. Era um sofrimento sem fim, E só definhando, até que os médicos, não deram mais esperança e disseram que eu tinha poucas horas de vida e que como a minha saúde estava tão comprometida que eu já estava transmitindo doenças para as outras crianças. Então eles me liberaram, E para ficar em casa nos últimos momentos, Tanto que ligaram, meu pai estava no quartel nessa época de serviço, ele era bombeiro, E eles contavam que alguém telefonou para ele dizendo que eu já havia falecido. E ele veio desesperado para casa para encontrar com a minha mãe, e naquele tempo não tinha telefone, E chegando em casa, ele se deparou comigo ainda viva. E nessa ocasião, a minha avó, que era mãe do meu pai, estava tendo uma campanha lá na igreja dela. Essas igrejinhas de antigamente sabe, não era o que acontece hoje em dia, não. Era um povo muito mais espiritual, um povo que buscava, um povo que jejuava com propósito, E eles me levaram, a minha avó conseguiu convencer minha mãe, apesar da minha mãe, naquela época, participava do candomblé, e a minha avó conseguiu convencer a minha mãe de me levar para essa campanha de oração. E aí eu tinha nessa época uns 2 anos de idade, mas eu tenho alguns flashes assim de memória, E eu lembro mais ou menos que o pastor me segurou assim pela boca, apertou e derramou azeite dentro da minha boca. E eu engoli aquilo e eles oraram. E no final minha mãe disse que eu andei, Eu tinha parado de andar por causa da fraqueza, eu não me alimentava mais. E ela diz que eu comecei a andar e a partir daquele momento, eu já pedi uma madeira e comecei a me recuperar e sarei.
E eu passei a vida inteira, a infância inteira, a adolescência, até os 20 anos, escutando esse testemunho, né? As minhas avós, a minha mãe, elas sempre estavam me lembrando disso. E eu me sentia tão amada por Jesus, porque quando elas contavam e eu ficava visualizando aquilo, né? Na minha cabeça. E era tanto cuidado que eu sentia da parte de Deus que eu ficava, sabe, tão grata assim. Eu cresci com essa gratidão, mas nunca fui instruída em religião nenhuma, né? Então, segui minha vida e na juventude, né? O mundo seduz, são muitas oportunidades, né, que aparecem. E eu namorei, eu me envolvi com o pai do meu filho, e nós namoramos, e eu engravidei, assim, rapidinho, meses de namoro eu já estava grávida, sabe? Não tinha nenhum comprometimento nenhum, conhecimento nenhum do evangelho. E aí o namoro não deu certo, né? A gente era muito novinho, eu tinha 19 e ele tinha 20. A gente não tinha estrutura para ficar junto, não tinha estrutura para criar filho, né? Vocês imaginam como é que era. Isso em 91. Foi no ano de 91 que eu engravidei. E aí, o namoro não deu certo, nós terminamos. Nessa mesma época, o meu filho estava com 10 meses quando eu me separei do pai dele. E nessa mesma época eu fiquei desempregada. A minha cesariana não tinha cicatrizado quase um ano depois, né, que eu tinha tido meu filho. Aí ficava, imagina, eu com 20 anos, que quando ele nasceu eu tinha feito 20. Imagina, com 20 anos, a barriga vazando pus, desempregada, separada, com filho para criar. Era muita pressão em cima de uma pessoa sem estrutura. E aí eu entrei em crise, né? Eu entrei numa depressão. Foi um momento bem difícil da minha vida, né? Com 20 anos, com um filho pequeno, doente e sem recurso nenhum, dependendo dos outros, né? Aí as pessoas passam a ter pouca paciência com a gente, porque não entende que o momento é difícil. Sei que foi bem complicado. E num determinado dia, né? Eu sentei no chão da cozinha e chorei e orei e entrei na presença de Deus, mas assim com uma mágoa, né? Questionando a Deus por que ele tinha me curado na infância, se era para estar passando por aquilo tudo naquele momento, né? E comecei a dizer que eu não queria mais a minha vida, né? Que ou ele tirava a minha vida ou ele consertava ela de uma vez, né? Porque eu não queria mais viver daquele jeito, né? E aí chorei, me esvaziei, reconheci, né, as coisas erradas que eu tinha feito sabe? E me coloquei completamente nas mãos de Deus. E aí, acredita que naquele mesmo dia Deus me respondeu? Ele enviou uma pessoa que nem me conhecia, né, para poder orar por mim e me evangelizar. A pessoa me procurou através da minha mãe e eu marquei o encontro com ela para o dia seguinte. Aí no próximo vídeo eu continuo.